Deserto não é um acidente de percurso em nossa vida, deserto é uma agenda de Deus para a nossa história. E o próprio Deus nos matricula no deserto. Nós iremos passar por situações em que o próprio Deus nos matricula, nos permite passar. Gênesis 22:1 vai falar a respeito de Abraão, que teve que enfrentar um deserto difícil, porque Deus lhe pôs à prova, e Deus lhe pediu algo difícil, e ele teve que trilhar um caminho de deserto, porque o próprio Deus colocou em sua história, o próprio Deus o matriculou na escola do deserto. Eu queria que você entendesse que as aflições, os desertos, os dias maus farão parte de nossa história. Quando você lê João 16:33, as escrituras vai dizer que no mundo eu e você teríamos aflições. O próprio Senhor declarou isso: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu quero que você venha discernir e refletir sobre isso. Deserto não é acidente na nossa história, deserto não é um acidente de percurso. O deserto, ele é de alguma maneira uma agenda de Deus para nós, porque no deserto Deus irá fazer coisas que só Ele poderá fazer. Assim como você, quando começa a ler Gênesis 22, você vê que no deserto Deus supre, Deus traz a provisão que só Ele poderia fazer, que só Ele poderia gerar, que só Ele poderia apresentar. Eu quero falar com você duas situações que nós aprendemos com o deserto. Dois porquês que o deserto nos ensina. O porquê eu estou passando por isso, o porquê Deus permite isso. O primeiro porquê que eu queria que você gravasse, o porquê que Deus nos permite passar pelo deserto, é que Deus permite o deserto porque de alguma maneira Ele quer trazer ao seu coração e ao meu coração que primeiro Ele faz em nós, para depois fazer através de nós. Uma das grandes lições do deserto é que primeiro Deus faz em nós, para depois fazer através de nós. O deserto é pedagógico e está te ensinando algo. E uma das coisas que o deserto te ensina é que primeiro Deus faz em você, para depois fazer através de você. Se você tiver uma Bíblia e puder abrir em 1 Samuel capítulo 17, verso 33 ao 37, quando Davi vai enfrentar Golias e Saul diz: olha, você é muito novo, você é um moço, você é inexperiente. Davi diz algo: olha, quando eu cuidava do rebanho do meu pai, das ovelhas do meu pai, veio o leão, veio o urso, pegou a ovelha do rebanho e eu fui lá e tirei da boca do leão e do urso a ovelha. O leão e o urso veio contra mim e eu tive que lutar contra ele. Assim como Deus, assim como o Senhor me capacitou, assim como Deus fez eu vencer o leão e o urso, Deus fará também eu vencer esse incircunciso filisteu. Ou seja, em outras palavras, Davi está dizendo assim: olha, eu já passei por situações. E o que Deus fez através de mim mostra que agora Ele pode, o que Deus fez em mim mostra que Deus pode fazer através de mim. Então, Davi estava falando de algo que ele provou, que ele enfrentou, que ele vivenciou e que agora o povo iria vivenciar através dele, porque ele já tinha provado e visto o que Deus faz, o que Deus faz, o que Deus pode fazer. E agora o Senhor iria fazer através dele, porque através dele ele venceria o gigante. Há uma outra palavra no Salmo 119, verso 7:1, onde o salmista diz: foi-me bom ter passado pelas aflições, porque eu aprendi. Quero que você grave isso. Uma das primeiras razões que eu acredito que Deus permite eu e você passarmos pelo deserto é que primeiro Deus faz em nós, para depois fazer através de nós. De alguma maneira, o que estamos enfrentando nos forja, nos modela, de alguma maneira nos lapida, para que nós estejamos no ponto ideal para Deus fazer algo através de nós. Se você olhar para o deserto e enxergá-lo como uma escola, como uma agenda de Deus para moldar o seu caráter, moldar a sua vida, moldar suas escolhas, moldar os seus pensamentos, moldar quem você é, eu tenho certeza que brevemente você estará experimentando coisas grandes que Deus fará através de você, porque a primeira lição que aprendemos com o deserto é que primeiro Deus faz em nós para depois fazer
através de nós. A segunda lição que eu queria que você colocasse no seu coração sobre o deserto é que no deserto nós aprendemos a depender mais do provedor do que da provisão. O deserto nos ensina que não é só sobre ter provisão, é sobre ter o Deus que é o provedor conosco em primeiro lugar. Eu sei que às vezes há pessoas que se preocupam em ter apenas a provisão. Preocupe-se em ter o Deus que é provedor, a fonte de provisão. Ela é mais importante do que a provisão. Ter a fonte é mais importante do que a provisão, até porque a provisão pode perecer no amanhã, se desgastar no amanhã, mas se você tem a fonte jorra. Enquanto você precisar, a fonte jorra. Então, uma das coisas que o deserto também quer nos ensinar é que precisamos depender mais do provedor do que da provisão. Se você puder anotar um texto nas Escrituras, Êxodo 33, do 1 ao 5, quando o Senhor ele fala com Moisés que ele não vai com Moisés e com o povo, porque esse povo é um povo obstinado, entristeceu o seu coração, mas Deus diz em Êxodo 33, do 1 ao 5, que ele vai colocar um anjo à frente, e esse anjo vai trazer vitória, esse anjo vai sair à frente de Moisés e do povo, entregando vitória e conduzindo-os até a terra prometida. Mas você vai ver depois em Êxodo 33, do 15 ao 16, que Moisés diz: nada feito. Não adianta nós termos a provisão e não termos o provedor. Moisés declara algo interessante: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Nós não queremos a provisão, nós não queremos apenas portas abertas e milagres, nós queremos o Deus do milagre, o Deus da provisão conosco. Esse texto ele é maravilhoso, porque ele mostra que Moisés ele não está interessado em ter apenas a provisão, mas Moisés quer ter o provedor com ele. É como em Juízes capítulo 6, verso 15, quando o Senhor escolhe Gideão para libertar Israel, e Gideão olha para o que ele tem em mãos e ele não tem provisão alguma. O seu clã é o menor, ele é o melhor da casa de seu pai, e ele diz algo em Juízes 6,15: com que livrarei Israel? E ali vem uma resposta do Senhor: eu serei contigo, Gideão. Em outras palavras, Deus está dizendo: o que eu vou fazer na sua vida não é sobre os recursos, não é sobre o exército, não é sobre as armas, não é o que você tem em suas mãos, não é sobre a provisão que você tem, é sobre o Deus que está com você. Juízes 6,15, o Senhor responde a Gideão dizendo: eu serei com você, o provedor é com você. Então está corretíssimo em pensar que não é sobre a provisão, é sobre o provedor. Corremos muito atrás da provisão e nos esquecemos que precisamos ter o provedor, porque o provedor tem a capacidade de gerar e de fazer até o que não existe só para suprir o que precisamos. O provedor tem a capacidade de gerar e trazer à existência até o que não existe para suprir aquilo que eu e você precisamos. Não te preocupes em ter a provisão, porque a provisão que você precisa pode ser algo que não exista, mas se você tem um provedor, se você tem a fonte, ele traz à existência o que eu e você precisamos. Eu quero encerrar com um último exemplo em 1 Crônicas, capítulo 14, do verso 15 ao 16. Quando Moisés acabara de assentar no trono de Israel, os inimigos se reúnem para vencer Moisés, para prender Moisés. Para prender Davi, perdão, falei errado. 1 Crônicas 14, do 15 ao 16. Quando Davi se assenta no trono, os inimigos se reúnem para vencer Davi. E o texto vai dizer que Davi ele tem um embate com os inimigos, mas os inimigos se reagrupam e tornam a atacar de novo. E aí Davi consulta o Senhor e diz: Senhor, como que nós vamos enfrentar o inimigo? É espada com espada, lança com lança? O Senhor diz: não, Davi, dê a volta, se esconda atrás das amoreiras, e quando você ouvir um som de passos, quando você ouvir um som de pés marchando, podem sair para a batalha, porque o seu Deus já saiu à frente. 1 Crônicas 14, do 15 ao 16. Olha que coisa interessante. Quando você ouvir o som de passos marchando, pode sair, porque o provedor já saiu à frente para lhes entregar a vitória. Eu quero, em nome de Jesus, trazer essa palavra ao seu coração. O deserto não é um acidente de percurso, o deserto é uma agenda de Deus para as nossas vidas. O próprio Deus nos matricula no deserto, porque Ele quer nos ensinar duas coisas. A primeira é que primeiro Ele faz em nós, para depois fazer através de nós. A segunda lição é que Deus deseja nos ensinar no deserto é que precisamos aprender a depender mais do provedor
do que da provisão. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você reflita sobre o porquê do deserto, porque eu tenho certeza, não é em vão que você está passando pelo que está passando. Algo tem para você crescer e aprender. Reflita, ora e o Espírito Santo vai te revelar. Deus te abençoe em nome de Jesus.